Um equipamento que consegue esquentar seu almoço ou jantar, aquecendo os alimentos congelados, ou simplesmente aquele pedaço de pizza da noite anterior. Criado para cozinhar os alimentos com mais velocidade que o forno convencional, tornando-se praticamente indispensável na cozinha de muitas pessoas. Ele funciona a partir de um dispositivo chamado de magnetron, que irradia micro-ondas para uma ventoinha metálica que as reflete para a comida, vibrando-se as moléculas de água e ocasionando um aumento de sua temperatura, proporcionando seu aquecimento e cozimento. Essa invenção, por incrível que pareça, se originou acidentalmente, quando o engenheiro Percy Spencer percebeu que o chocolate de seu bolo havia derretido, enquanto ele trabalhava em um aparelho de radar. Curioso? Interessado em saber? Sobre isso que vamos saber. E mais um, como as coisas funcionam. Como funciona o micro-ondas. Saudações, grandes champions! Eu sou Sheldon Starks e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! Um dos equipamentos mais usados nas cozinhas, mas cheio de polêmicas e cuidados para ser usado. O micro-ondas. Os alimentos do micro-ondas são aquecidos pelas ondas eletromagnéticas emitidas pelo magnetron, que não é mistura de magneto e megatron, não. Os nerds vão pensar nisso, né? Mistura de magneto com megatron, mas não é isso não. Mas sim a fonte mais importante para as ondas eletromagnéticas, o magnetron. Ao conectar o forno micro-ondas a uma tomada, uma tensão elétrica o atravessa, percorrendo um transformador de alta tensão e atingindo o magnetron, um tubo de elétrons que, por sua vez, emitirão ondas eletromagnéticas chamadas micro-ondas. Mas o que são essas tais micro-ondas? É um tipo de energia eletromagnética com frequência baixa, são um tipo de radiação não ionizante, ou seja, ela provoca deslocamento dos íons, partículas atômicas, porém sem causar alteração nas moléculas. São ondas eletromagnéticas com comprimento de onda maiores que os dos raios infravermelhos, mas menores que o comprimento de onda de rádio. Elas, então, têm ondas bem grandes, que não é possível para alterar as moléculas, diferente, por exemplo, do raio-x ou dos raios gama, que são mutagênicos. Já o aparelho de micro-ondas é um aparelho que transforma a energia elétrica fornecida pelas tomadas em energia térmica, calor, e energia cinética, que, na verdade, é o movimento das moléculas, usando a radiação micro-ondas. Difícil ainda entender? Vai ficar fácil, porque vamos conhecer, após a vinheta, como funciona, o que pode ser usado dentro do micro-ondas e por quê. É radioativo? Faz mal usar micro-ondas? Vamos descobrir depois da vinheta. Aperta o play! Como surgiu? A origem do micro-ondas ocorreu nos Estados Unidos pelo engenheiro Percy Spencer por volta de 1945, próximo ao final da Segunda Guerra Mundial. E como era a guerra, Spencer trabalhava na empresa Raytheon Company, que fabricava magnetrons para aparelhos de radar. Certo dia, ele trabalhava em um aparelho de radar que emitia ondas eletromagnéticas do tipo micro-ondas, quando percebeu que a barra de chocolate que estava em seu bolso tinha derretido. Ainda bem que foi só a barra de chocolate, né? Imagina o risco. Com isso, Spencer começou a realizar diversos experimentos. Fez a primeira pipoca de micro-ondas. Viu que, colocando alimentos perto do tubo de magnetron, constatou que estouravam esses alimentos devido à pressão interna, notando que haviam sido cozinhados de dentro para fora. Pensando nisso, Spencer produziu um campo eletromagnético de alta densidade, pondo a força do micro-ondas no interior de uma caixa metálica que impedia a saída das ondas. Dessa forma, ao colocar o alimento nessa caixa, ele era cozido ou aquecido. Estava inventado ali o aparelho de micro-ondas, que nos primeiros eram gigantes, com cerca de 1,5 metro. Então a empresa em que Spencer trabalhava comprou sua patente e iniciou a produção dos fornos micro-ondas. Iniciava ali a produção industrial de um dos equipamentos mais populares das cozinhas do mundo. Beleza, legal. Mas como o micro-ondas aquece os alimentos? Os alimentos são aquecidos pelo forno micro-ondas através das ondas eletromagnéticas emitidas pelo seu magnetron. Mas que diacho é esse magnetron? Magnetron é o coração de todo o processo de funcionamento do aparelho. Ele é um tipo de válvula termiônica. Esse nome feio quer dizer que é uma estrutura que emite elétrons pelo aquecimento num tubo de vácuo. Ele inicia o funcionamento do componente aquecendo uma parte sua, chamada de cátodo, que
que é feita de um metal. Ele é aquecido aplicando-se uma tensão elétrica de aproximadamente 3 volts em seu filamento. O cátodo aquecido libera os elétrons, que são partes do átomo, que são atraídos pela placa através de uma alta tensão. Quando os elétrons, sob a influência do campo magnético, por meio de ímãs, passam perto das cavidades da outra parte do magnetron, que tem o nome de ânodo, eles causam uma variação no campo elétrico nas cavidades. Essas correntes circulares dentro das cavidades produzem as micro-ondas. Essa variação no campo elétrico leva a cavidade a ressoar a uma certa frequência. Essa frequência, na verdade, na faixa de micro-ondas. E é assim que as micro-ondas são geradas. Ao redor do magnetron estão dispostos 2 ímãs, com o objetivo de fazer com que os elétrons girem em alta velocidade em volta das pequenas cavidades da placa. Estas cavidades, por sua vez, funcionam como bobinas e capacitores em paralelo e formam um circuito ressonante sintonizado em 2450 MHz. Assim, com o movimento dos elétrons, as ondas são induzidas nessas cavidades, ressoam e se somam até sair pela antena com grande intensidade, cerca de 900 watts. Os elétrons, depois de perderem parte de sua energia para as cavidades, convertendo a energia cinética, que é do movimento, em energia eletromagnética, voltam para o cátodo. E esse processo é contínuo e ocorre rapidamente, produzindo uma quantidade constante de micro-ondas, enquanto o aparelho está ligado. O magnetron emitirá ondas eletromagnéticas com frequência então de 2,45 GHz para uma ventoinha metálica que irá refletir essas ondas para dentro do micro-ondas, que é formado por uma caixa com paredes refletoras, que farão com que haja uma série de ondas. Essa carcaça metálica serve então para que as micro-ondas não saiam da câmara. Essas micro-ondas não escapam do forno micro-ondas, no forno, para o ambiente, porque a sua grade e caixa metálica funcionam como uma gaiola de Faraday, que é uma espécie de blindagem eletrostática, em que o campo elétrico no interior dele é nulo, já que as suas cargas elétricas são distribuídas uniformemente em toda a sua área. Porém, ela faz com que as ondas vão e venham num processo de idas e voltas, gerando um fenômeno físico chamado de ondas estacionárias, em que existem regiões de máxima e mínima intensidade. Logo, apenas algumas regiões esquentam, por isso que existe o prato giratório, para que o conteúdo dentro do micro-ondas receba a quantidade mais homogênea, mais uniforme possível. Quando as micro-ondas atingem o alimento, as moléculas de água que o compõem vibram, ocasionando uma fricção que gerará calor. Assim, o alimento é cozido de forma mais simples e rápida. Essas moléculas de água vibram por se tratarem de moléculas polares, apresentando um polo positivo e um polo negativo, que, quando sujeito a esses campos magnéticos variáveis, tendem a se ordenar de acordo com a variação desses campos. Elas ficam mais safadinhas, começam a se esfregar umas nas outras, gerando calor, que aquece as moléculas próximas delas. Por isso que o alimento aquece. Quando tem água, eles se aquecem. Quando não tem água, elas não vibram. Mas aí vem aquela pergunta: o que não pode ser colocado dentro do micro-ondas? Os materiais que não podem ser utilizados no micro-ondas são plásticos impróprios para micro-ondas, recipientes com alumínio ou outros metais. Um deles é o papel alumínio. Os metais têm alta capacidade de condução de energia, mas não resistente o bastante para suportar o calor gerado dentro do micro-ondas. Isso significa que, em contato com as ondas eletromagnéticas geradas pelo magnetron no interior do aparelho, ele vai entrar em combustão. Por isso, caso você tenha dúvida se marmita de alumínio pode ir ao micro-ondas, saiba que não. Assim como as panelas e formas que utilizam esse elemento químico em sua composição, pois os riscos de causar um incêndio ao deixar esses materiais em contato com ondas eletromagnéticas são altos. Afinal, as partículas eletromagnéticas geradas pelo aparelho durante o processo de aquecimento podem causar um incêndio ao entrar em contato com o metal. Portanto, panelas, talheres, nem os de prata, não podem estar dentro de um micro-ondas ligado. Dessa forma, é preciso ter sempre uma atenção maior para que nada de metal seja esquecido ou colocado no aparelho por acidente. Outros materiais que não podem ser levados ao micro-ondas é o filme plástico, o famoso filme de PVC. O problema do filme plástico é que, mesmo quando homologado pela Anvisa, ainda corre o risco de derreter quando exposto a temperaturas muito altas, como o do micro-ondas. Os de qualidade, liberados pela Anvisa, testados, podem até aguentar períodos breves, mas não é muito recomendado usá-los para substituir a tampa de um recipiente que você vai usar para cozinhar alguma coisa. Se o papel filme não tiver essa garantia da Anvisa, ele pode contaminar a sua comida por conta do calor. Ele pode derreter e liberar substâncias tóxicas nocivas à saúde que se misturam ao vapor e ao alimento. Uma dica também é que sua comida pode vir do restaurante em embalagem dos mais variados tipos. Em todos os casos, é melhor não colocá-las no micro-ondas. Papel, no geral, pode pegar fogo. Não é todo tipo de plástico que pode ir ao aparelho também. E o isopor é a mesma coisa. Logo, é melhor descartar as embalagens e sujar um pouco de louça para garantir a segurança da sua casa
e da sua refeição. E por fim, a pergunta eterna: o micro-ondas causa riscos à saúde? O micro-ondas não causa riscos à saúde diretamente, já que a radiação que é emitida por ele é do tipo não ionizante, possuindo baixa frequência de oscilação e baixa energia para ionizar os átomos e moléculas. Ou seja, não tem potencial de retirar ou adicionar elétrons no nosso corpo. Não tem como virar X-Men usando micro-ondas, de ter mutação. Assim, ele não consegue alterar a estrutura atômica dos alimentos nem ionizá-los, servindo apenas para cozinhá-los ou aquecê-los. A maioria dos aparelhos vem com um sistema de segurança para não deixar a onda de micro-ondas sair. Por isso, ele só funciona quando a porta está fechada. É isso aí, grandes champions! Em breve, mais como as coisas funcionam. Os nerds sabendo de tudo de todos. Só no canal Nerd Tudo. Deixem seu like se não deixaram ainda. Se inscrevam no canal. Sejam parte do grupo que mais cresce. O grupo dos nerds. Do nerd do canal Nerd Tudo. O canal mais feliz do YouTube. Valeu!